Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala do tratamento para calvície. Sabia que a inteligência artificial já contribui para o tratamento aí dessa perda de cabelos? A gente vai entender tudo no programa de hoje. Também tem bate-papo sobre os cuidados diários com a pele do rosto. E ainda hoje um bate-papo sobre fofoca e os efeitos negativos no relacionamento e na vida, né? Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886, 3337 5886. Tô te esperando nas nossas redes sociais e é muito fácil se conectar conosco através do Instagram, @TVHit, o Facebook é Hit TV Oficial e no site você assiste a programação ao vivo e ainda fica por dentro de tudo que acontece por aqui. É o www.hittv.com.br. Começa o programa de hoje falando sobre inteligência artificial no tratamento da calvície. Meu convidado é o cirurgião plástico, Dr. Solon Eduardo. Doutor, obrigada por ter vindo. Alegria te receber aqui. Olá, boa tarde, é um prazer. Doutor é cirurgião plástico e ele conversava comigo antes do programa começar, já há quase uma década com a carreira dedicada ao tratamento capilar, né? Exatamente. A cirurgia de transplante capilar é uma cirurgia apaixonante, né? E toda essa área da tricologia é uma área desafiadora e quando a pessoa começa a estudar isso, a pessoa não consegue largar, não. E isso mexe demais. Então, se tornou uma possibilidade, né? De tratamento, mais uma ferramenta, mexe com a autoestima de homens e mulheres, Sim. Né? Então a gente vai ter a possibilidade de falar sobre isso. E de um cuidado que a gente já entendeu que não é porque existe a cirurgia do transplante capilar que você vai deixar a situação ficar muito, muito, muito ruim para só lá na frente tratar. Porque mesmo depois que faz a cirurgia, precisa continuar fazendo os tratamentos, Sim. Né? Então é um cuidado, assim, você tem o problema, você tem que cuidar a partir do diagnóstico até enquanto você quiser ter cabelo na cabeça. Exato. A calvície é genética, então ela vai te acompanhar o resto da sua vida. E o ideal é você não perder os cabelos. Então é muito importante o tratamento clínico. Uma das coisas que as pessoas às vezes não fazem essa correlação é que a cirurgia da calvície não cura a calvície. A cirurgia da calvície só vai substituir, ou seja, no lugar que você perdeu os fios, colocar mais fios, mas a calvície vai continuar. Então, para você manter o bom resultado no longo prazo, o ideal é sempre associar ao tratamento medicamentoso. Muito legal. E aí, como é que entra a inteligência artificial, doutor? A inteligência artificial está presente agora na nossa vida a todo momento, né? Você chega em casa, vai na portaria do prédio, coloca o rosto na câmera, a câmera diz se você é você e você entra ou não entra. No celular, na pesquisa que você faz e nos consultórios médicos, a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente. Então, no nosso consultório, nós utilizamos uma ferramenta de inteligência artificial. Existem algumas no mercado, nós escolhemos uma específica, né? Para duas funções primordiais. Então, é a ferramenta de inteligência artificial de reconhecimento de imagens, que vai fazer o quê? Vai nos ajudar a planejar a cirurgia, fazendo um mapeamento do couro cabeludo e também acompanhar o tratamento medicamentoso. Na cirurgia, eu consigo fazer esse mapeamento da área doadora, que é o local que nós retiramos os folículos que vamos transplantar na área calva e fazemos também um mapeamento da área calva. Desse jeito, nós conseguimos contar em 10 minutos quantos fios a pessoa tem em cada região, quantos folículos, a espessura do cabelo, que é a espessura do cabelo é uma das coisas mais importantes que a gente tem no tratamento da calvície, né? E também na área receptora, a gente consegue identificar muito facilmente qual região está precisando de mais cabelo, porque consegue contar os fios e a massa de cabelo que a pessoa tem em cada local da cabeça. Isso antigamente tinha que ser feito manualmente, então se perdia muito tempo. E agora com a inteligência artificial isso é tudo muito mais rápido e muito mais produtivo. E acredito que isso fique registrado, então você consegue fazer uma comparação também muito mais precisa. Perfeito. Né? Então você está, por exemplo, fazendo um tratamento para calvície, para quedas de cabelo, que não calvície, até outras quedas de cabelo. Faz o exame hoje, ele vai contar, né, quanto você tem, onde está, como está seu cabelo. Daqui a 6 meses você faz um novo exame, compara. Houve melhora, então o tratamento está sendo efetivo. Vamos manter o tratamento. Você repete o exame, não houve melhora.
o cabelo está mais fino, você tem menos cabelo, as unidades elas estão mais longe uma das outras, né? Porque uma coisa que a gente mede também, o espaçamento entre as unidades foliculares do couro cabeludo. Então você vê que o tratamento não está sendo efetivo e precisamos mudar, precisamos seguir uma outra linha de tratamento. E no caso de ainda não está determinado a cirurgia, tá? A pessoa está tratando ali, tentando resolver, engrossar os fios, estimular ali de maneira clínica, intervindo. Tem uma série de tratamentos hoje, né? Medicações sim. E procedimentos também. Fica mais fácil, então, de você avaliar o progresso, o que deu mais certo. Sim. O que continua, então vamos investir em mais sessões, em determinado tipo de tratamento. Isso também ajuda, então otimiza até financeiramente o tratamento. Claro, e outra coisa, determinar o melhor momento para a cirurgia às vezes. Então, no começo do ano eu operei um paciente, primeira consulta que ele fez comigo eu contraindiquei cirurgia, tinha uma calvície muito avançada, mas no exame físico eu achei que ele poderia responder muito bem a tratamento. Então nós fizemos o exame, iniciamos o tratamento, 1 ano e meio depois fomos acompanhando e foi a mudança da água para o vinho. Melhorou muito a área doadora, ganhou cobertura na área receptora, ou seja, estava num bom momento para aí sim partir para um tratamento cirúrgico, né? Precisa também fazer essa conta, né? Então, adorei esse exemplo que você deu, porque às vezes a pessoa foi ao médico e recebeu uma negativa de cirurgia, o que não significa que não dá para melhorar e que num outro momento não possa estar indicado. É legal esse exemplo. Mas aqui pensando na questão da área doadora, precisa ter área doadora. Até para fazer esse cálculo, se a área doadora será suficiente para a cobertura desejada, que não seja total, mas algo que já dê para começar. Nessa conta também a inteligência artificial é mais precisa, ajuda? Sim, sim, porque a pessoa tem área doadora, mas precisamos saber quanto nós podemos utilizar. E qual a capacidade dela de doação de folículos para o resto da vida, principalmente quando a gente está tratando, está operando pacientes jovens, abaixo dos 40 anos, né? A gente sabe que tem basicamente 2 maneiras de fazer o transplante capilar. Uma técnica que é fio a fio e outra técnica que você faz uma faixa, né? Então retira uma faixa e, enfim, coleta esses fios e fica, portanto, uma cicatriz maior, uma linha de cicatriz. Sim. A gente está falando da possibilidade de fazer essas 2 técnicas ou hoje o que se faz mais, assim, sem pensar, é a fio a fio? A principal diferença é a técnica de obtenção dos folículos. Então você pode obter os folículos fio a fio, com FUE, que é a técnica da nossa preferência, ou com a cirurgia da tira, o FUT ou LSE, dependendo da literatura que você pesquise, né? Mas a cirurgia e o planejamento cirúrgico são os mesmos, na verdade. Então você pode usar essa ferramenta e outras ferramentas de inteligência artificial em ambas técnicas, não há problema, né? Tá. Fios corporais podem ser usados? Podem ser usados para cirurgia de calvície, mas hoje ainda não contamos com a ferramenta que consiga fazer esse mapeamento dos fios corporais. Tá, então, para fazer do jeito que a gente está falando, que tem da maior tecnologia, é mais para a cabeça, o cabelo couro mesmo. Cabeludo. Tá, couro cabeludo. Estamos trabalhando no desenvolvimento, mas ainda é coisa para o futuro, né? Muito legal. Para fazer esse tratamento, doutor, então, pensar aqui no que está disponível hoje, que já possa melhorar. Faz diferença se você vai trabalhar só na área doadora para melhorar, que ela seja suficiente ali e poderosa para prover aqueles fios para o transplante. Se a pessoa ela tem cabelos, mas os fios são muito fininhos, aqueles quase invisíveis. E eu queria que você abordasse também a diferença da queda de cabelo em homem e mulher, porque o homem costuma ter o cabelo mais curto. Sim. A mulher que tem o cabelo mais comprido, ao mesmo tempo que chama mais atenção, que alguns fios enroladinhos vão dar um volume muito grande, disfarça mais, né? Então a mulher, será que as mulheres demoram mais para buscar o tratamento? A calvície na mulher é uma calvície que ela é muito escondida, porque é uma calvície que não mexe muito no desenho do cabelo. No homem, a calvície começa mudando logo a linha de implantação ali anterior, né? Então, fica muito mais evidente para o homem que ele está perdendo o cabelo, que ele está perdendo o calvo, que ele está ficando calvo. Outra coisa que acontece é que o homem usa cabelo curto. E o cabelo curto, ele deixa mais à mostra a área da calvície. Como a mulher usa cabelo comprido, às vezes esconde muito o couro cabeludo e nem a própria mulher percebe. A mulher vai perceber o problema da queda de cabelo. Aí é o contrário do homem, porque a queda de cabelo na mulher, se cai em 10 fios, já forma um chumaço de fios por causa do cabelo comprido.
E o homem se encai sem fios, às vezes o homem nem percebe. Então a mulher percebe muito mais a queda de cabelo, que aí geralmente está associada a mudança hormonal, doenças e outras causas, até doenças sistêmicas, né? Do que a calvície propriamente dita, que na mulher a calvície geralmente é difusa. Ela começa no topo da cabeça e o cabelo vai ficando cada vez mais rarefeito, cada vez mais ralo, né? Essa também é uma coisa que o software de inteligência artificial vai ajudar bastante. Porque, primeiro, a gente não precisa raspar a cabeça, não precisa pintar os cabelos, pode ser qualquer cor de cabelo, qualquer comprimento, ele consegue identificar e a gente consegue trabalhar no sistema, né? Isso é muito bom. E a gente vai principalmente comparar a espessura e a contagem dos fios da área que você está perdendo o cabelo, que está ficando calvo, com a área que você não está ficando. Você pode fazer essa comparação através de imagens, mas o software, com a inteligência artificial, o software ele dá, do ponto de vista matemático, o quanto você está perdendo e o quanto você está melhorando. Então, isso ajuda muito no planejamento do tratamento e da efetividade do tratamento, né? Para quem tem cabelo mais grosso, mais espesso, é uma vantagem? A melhor vantagem que tem é ter o cabelo grosso. E principalmente o cabelo grosso e encaracolado. Existe uma fórmula matemática também para volume de cabelo e o fator mais importante na fórmula é a espessura da haste, porque é elevado ao quadrado. Então, o volume do cabelo não é diretamente proporcional à espessura, é muito mais que isso, né? Então, quando a pessoa tem o cabelo grosso e o cabelo cacheado, é o maior volume. Quando a pessoa tem o cabelo liso e o cabelo fino, muito difícil ter volume, muito difícil conseguir volume, né? Agora, tem um desafio, os cabelos, os fios de cabelo têm classificação para eles, né? Com letras e números. E quanto mais enroladinho é esse cabelo, dá para dizer que é mais difícil de fazer essa cirurgia? Eu não diria que é mais difícil, mas a cirurgia ela tem cuidados técnicos que são mais rebuscados do ponto de vista de técnica cirúrgica, mas é possível fazer em cabelo afro, em cabelo oriental, em cabelo cacheado, em cabelo liso. O médico tem que ter uma boa experiência em lidar com esse tipo de unidade folicular, com esse tipo de cabelo, para ter uma alta taxa de sucesso durante o procedimento cirúrgico, né? Mas dá para fazer. Continua sendo utilizado sempre os fios da própria pessoa. Sim, e no FUE também. Uma dúvida que eu vejo muito dos pacientes é se com cabelo afro dá para fazer FUE. Que há 10 anos atrás, se perguntasse para qualquer cirurgião, ele ia falar, não dá. Mas hoje em dia isso é uma realidade, dá para fazer, inclusive barba. Eu tenho feito muito barba em pacientes afro, usando cabelo, usando barba, e fica muito bom também. A diferença, na verdade, está na ferramenta que você usa para fazer essa extração? Na mão do médico. Então é o fator humano. Fator humano. Mais importante. Isso. A inteligência artificial, eu acredito que nunca vai substituir o fator humano. Mas é uma ferramenta, uma aliada muito importante e no nosso dia a dia hoje, né? A gente está falando de uma cirurgia de quantas horas, doutor? Dá para estimar? Eu entendo que se é uma área menor, claro, pode ser mais rápido, mas ainda hoje as pessoas costumam esperar mais, né? Então você acaba tendo, às vezes precisando fazer mais do que uma etapa cirúrgica, né? Sim. Cirurgias maiores e que o leigo, eu me pego assim, olhando 6.000, vocês falam em unidades foliculares, aí eu não sei se é o fiozinho do cabelo ou se é o bulbinho, que tem vários. Queria que você explicasse isso também. Perfeito. Então, do tempo cirúrgico, apesar de hoje a cirurgia ter ganhado muito espaço, continua sendo uma cirurgia, né? É o teu dia a dia, você se dedica aí há quase uma década já só fazendo isso, mas para o paciente, e o maior público acredito que seja masculino, é a cirurgia da vida, né? Sim. Interessante. Uma maneira muito fácil de entender isso é você entender que a unidade folicular, o folículo, é a fábrica do cabelo. Então, a fábrica pode fazer um fio, pode fazer 2, pode fazer 3 e pode fazer 4. E no couro cabeludo, você vai ter várias fábricas fazendo 1 a 4 fios, 1 a 4 fios. Então, na cirurgia, o que a gente muda de lugar não é o cabelo é morto. O cabelo é proteína com pigmento. Perfeito. É a fábrica que a gente vai mudar de lugar, que é o folículo, né? Esse é um aspecto muito interessante. Então, o folículo, que é essa unidade folicular, é que você muda ela de lugar. Exatamente. Estava Então, fabricando aqui e vai voltar a fabricar. Exato. O folículo ele não sabe que mudou de lugar. Se você plantou laranja, nasce laranja. Então, se colocou você pode barba... dividir essa fabriquinha. Sim.
usar um fiozinho só para uma linha aqui mais da frente? Sim. Você pode fazer essa separação. Sim, isso é muito interessante, por exemplo, em cirurgia de sobrancelha, que nós usamos praticamente unidades foliculares com 1 e 2 fios. Está muito em alta também. Sim. E se eu preciso de mais unidades foliculares, a cirurgia vai demorar mais. Se eu preciso de menos unidades foliculares, a cirurgia vai demorar menos. Então, por exemplo, sobrancelha, que nós falamos agora, é uma cirurgia de 3, 4 horas. Agora, uma grande calvície, às vezes, cirurgia de 2 dias. Então, depende muito da área, né? E do quanto você tem para oferecer. Às vezes, você tem uma área grande, mas a área doadora, a área de calvície grande, mas a área doadora é pequena. Então, você não consegue fazer muitas horas de cirurgia, porque o quanto de cabelo que você tem disponível é uma quantidade pequena. Sem dor? Na maioria dos pacientes, a cirurgia é indolor no intra e no pós-operatório, que é muito importante. Essa é uma grande diferença do FUE para o FUT, aquela outra técnica do corte. Porque o paciente não sente dor no pós-operatório, 2 dias depois ele faz atividade física, então ele volta à sua rotina muito rapidamente. Essa propaganda boca a boca de vocês, ela é pronta, porque tem sido muito feita por homens. Se um homem aguenta a cirurgia, logo fala para os demais e aí tá tudo certo, né? Porque o que a mulher aguenta é diferente do que o homem costuma aguentar ali de dor, de procedimento, de tempo, recuperação, pós-operatório. Então, isso é muito legal, saber que mesmo grandes faltas de cabelo, ali grandes calvícies, podem ter aí uma recuperação muito boa, sem dor, na cirurgia e no pós também. E os cuidados têm que permanecer, né? Sim. Essa semana, por exemplo, antes de vir para cá, na segunda-feira eu operei uma mulher. A gente fez uma frontoplastia, abaixou a testa com transplante de cabelo. É incrível também, né? No dia seguinte eu fiz uma barba no homem e a face é extremamente sensível. Do corpo humano, um dos lugares mais sensíveis que a gente tem é a polpa digital, pontinha dos dedos, e o rosto. Então, tudo é pensado para que a gente consiga mexer no rosto, fazer uma cirurgia de grande porte até em um homem que não reclamou de dor, nem durante a cirurgia, nem depois da cirurgia. Então, não precisa ter medo da operação, não. Fala um pouquinho da frontoplastia, já que você usou esse exemplo. Tem maneiras de fazer, então, essa cirurgia? Sim. A pessoa pode ter a testa alta por 2 motivos, praticamente. Ou ela nasceu assim, então tem pessoas que nascem com a implantação do cabelo mais alta, ou ela teve alguma doença, algum trauma que fez a testa subir, né? Em alguns casos, excluindo-se doenças que façam perder o cabelo, e aí a mais clássica é a alopécia frontal fibrosante, que tem que tratar com remédio, às vezes a cirurgia não dá muito certo nesse tipo específico de paciente, a gente pode partir para um abaixamento da testa. Isso pode ser feito cirurgicamente com um corte, você corta o pé do cabelo e abaixa a testa. Eu não gosto dessa técnica, porque o transplante de cabelo, na minha opinião, tem muitas vantagens. Principalmente na mulher, o transplante capilar ele consegue mexer em toda a linha anterior, tanto a parte lateral quanto a parte da frente, que a cirurgia de frontoplastia não consegue. Geralmente a frontoplastia só mexe nessa região mais anterior e não mexe nas laterais do cabelo, né? Outra coisa é que o transplante não deixa cicatrizes. Você não consegue perceber a diferença, né? E um outro fator é que na cirurgia de transplante a gente sempre pode fazer mais um pouquinho. Na técnica cirúrgica do corte é muito difícil. Você faz uma e está resolvido. No transplante a gente pode, se a paciente quiser, então dá para baixar mais um pouquinho, olha, dá para baixar mais um pouquinho. Fazer mais uma Fazer mais, eu quero mais meio centímetro de cabelo. Dá para fazer. Isso com a técnica cirúrgica do corte é impossível. Eu quero perguntar sobre cabelo longo, se dá para fazer com fio comprido, mas eu acho que tem uma fase que esse fio cai mesmo, né? Sim, os fios transplantados eles vão cair geralmente ao final do primeiro mês. E podem cair todos, 100% dos fios transplantados, e isso é normal. Né? O WhatsApp do doutor bombando. Doutor, caiu tudo. Eu falo isso para todos os pacientes e um mês depois eles me ligam e mandam mensagem dizendo que os fios caíram. Mesmo se avisando, exatamente. Tem aquele susto. Porque dá o desespero, né? No primeiro mês o cabelo cresce, fica muito bonito com 15 a 20 dias e depois o cabelo cai. Independente se você fez cirurgia com cabelo curto ou com cabelo longo, esse cabelo vai cair ao final do primeiro mês, né? Nós fazemos cirurgia com fio longo, quer dizer, sem raspar nada, mas principalmente para sobrancelhas. Na sobrancelha é muito importante o fio comprido para a gente ver a angulação e direção no momento da cirurgia. Aí você corta. Aí eu deixo mais ou menos com meio centímetro. Eu tiro o fio comprido, sem precisar raspar, e a gente faz a cirurgia e deixa o cabelo com meio centímetro.
Cirurgias maiores, o fio do cabelo, o cabelo longo, atrapalha, então a cirurgia perde produtividade. Como os pacientes querem resolver os problemas, às vezes em uma cirurgia só, não dá para perder produtividade. Então, muitas vezes a gente acaba, até em mulheres, fazendo um pré-trimming, ou seja, um dia antes a mulher vai no consultório, a paciente deita e a gente corta fiozinho por fiozinho que a gente vai utilizar. Então, com o cabelo comprido não aparece e na cirurgia a gente vai procurar os fiozinhos curtos. Isso a gente chama de pré-trimming, para ganhar tempo durante o procedimento. E, em alguns casos, raspar uma faixinha ou 2 faixinhas. Então, a paciente vai no consultório, um dia antes da operação, e nós raspamos 1 a 2 faixinhas de meio a 1 centímetro. Isso o cabelo comprido esconde e não dá para ver. Então, tem essas estratégias, todas essas estratégias são possíveis para deixar a cirurgia mais produtiva. Agora, você falou que no caso de uma calvície, por exemplo, não é o transplante que vai curar a calvície. Como que é o entendimento do paciente a respeito disso e o que precisa fazer, então, para manter esse cabelo que foi transplantado? Porque tem uma questão hormonal, né? Sim. Que cai menos da área doadora, sim, mas não está livre de que os outros caiam, né? Não. Enfim, queria que você explicasse para terminar. Sem tratamento medicamentoso, com o gene da calvície em cada célula do corpo, a sua área doadora e receptora vão piorar ao longo do tempo. Então, muita gente tem, às vezes, a concepção que os cabelos transplantados são eternos. E isso, na verdade, não é assim que funciona. Porque a área doadora também vai sofrer os efeitos da calvície ao longo do tempo, né? É muito importante que a gente faça um planejamento de longo prazo. E uma analogia que os pacientes entendem muito facilmente que eu faço no consultório é a seguinte. Se você abastece o carro hoje e anda com o carro durante a semana, no começo da próxima semana você tem que ir no posto e encher novamente. Então, fazer a cirurgia sem o tratamento medicamentoso, você está enchendo balde furado. Em 1 hora, essa água ou esse combustível do carro vai acabar, que é quando a área doadora se esgota. Então, a estratégia mais inteligente é você associar um bom tratamento medicamentoso para que você mantenha a saúde da área doadora e mantenha os fios residuais que você tinha na área calva. Aí você mantém um bom resultado por muitos e muitos anos. Está muito em alta, o pessoal fazer até automedicação para cuidar dos fios. E aí tem diferença, o que é para você não é para o seu amiguinho, né? O que funciona para um não funciona para outro, por isso que vale a consulta médica, vale entender qual que é o teu problema, por que os seus fios estão caindo e aí seguir. Em alguns casos hoje a gente faz até biópsia do couro cabeludo e em outros casos até testes genéticos para identificar qual tratamento é mais eficaz para o paciente especificamente que a gente está tratando. Então o tratamento, tanto cirúrgico quanto clínico, com medicação, tem que ser individualizado. Adorei. Vou deixar o contato no Instagram do doutor, @drSoloneduardo, @drSoloneduardo. Te agradeço, doutor, volte sempre. Obrigada por ter vindo, adoro aprender com você. Eu que agradeço. Obrigada. A gente vai para o intervalo no próximo bloco. Bate-papo é sobre os cuidados diários com a pele do rosto. Tô te esperando, até já. Nós estamos de volta. Ainda hoje a gente vai falar dos cuidados diários com a pele do rosto, mas nesse bloco o bate-papo é sobre fofoca e os efeitos negativos, as consequências da fofoca no relacionamento e na vida das pessoas. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Olga Tessari, ela é psicóloga clínica, para esse bate-papo que eu tenho certeza vai ser sensacional. Doutora, eu adoro quando você vem. Obrigada. E eu também amo estar aqui. Obrigada mais uma vez. O bate-papo é sempre muito bom, produtivo e a gente conta com a sua participação, claro, né? Mande sua pergunta através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A gente aguarda a sua participação. Doutora, popularmente, todo mundo sabe o que é fofoca. Mas algumas pessoas dizem, não, isso que eu fiz não é fofoca. Eu só contei o que aconteceu. Mas foi algo que, se essa pessoa não tivesse contado,
os demais não saberiam, né? Então, assim, aquela comunicação, né, de um fato que você não saberia porque você não estava lá, a versão da história que pode vir distorcida porque cada um tem um entendimento, e o famoso falar mal do outro. Então, tudo isso pode estar dentro do que a gente chama de fofoca, né? Exatamente, porque na verdade, assim, quem conta um conto aumenta um ponto. Eu acho que todos nós aqui já brincamos daquela brincadeirinha do telefone sem fio. Então você tem várias pessoas, você conta uma coisa no ouvido da pessoa, vai passando, quando chega na última, é uma história completamente diferente. Então, faz parte da natureza humana. Nem sempre aquilo que eu falo, você ouve. Então, você às vezes não entende direito alguma coisa que eu falei e você com a sua mente tenta entender ou tenta traduzir ou tenta fazer de alguma forma que seja uma forma coerente para você. Então, o que acontece? Faz parte da nossa natureza humana observar. Tá? Todos nós observamos, tanto que assim, se você observar as pessoas, qualquer coisa que se movimenta, tá todo mundo olhando. Então, num jogo de tênis é muito fácil ver isso, né? Para onde a bolinha vai, o povo todo vira o rosto. Então, observar é uma coisa da natureza humana. E falar sobre os outros também, né? Porque nós somos seres sociais, nós gostamos de estar junto com as pessoas, de dar risada, de brincar. E o que é que nos une? Conversar sobre o que está acontecendo. Então, normalmente, né, eu atendo muitos tímidos no consultório, né? Eu não sei como chegar na pessoa que eu estou interessada. Eu falo, chega falando, nossa, que calor, que frio. Você viu o acidente lá fora? Você viu que jogaram bomba não sei aonde? Ou seja, é uma maneira de você se aproximar. Então, existem muitas pessoas que fazem fofoca justamente para se sentirem parte de um grupo, para sentir a intimidade do grupo, né? Para se sentir pertencente a um grupo. Por quê? Porque sempre que alguém chega com alguma notícia, todo mundo para ouvir. É natural, é normal. Isso faz parte da natureza humana. Agora, existem muitas pessoas que se aproveitam, né? Veja, antes de eu falar sobre a fofoca em si, os profissionais que vivem às custas de fazer fofoca é uma outra história, tá? Eles usam aquilo de forma profissional e eles ganham dinheiro com isso, mas na vida das pessoas em geral, a fofoca só prejudica. É muito ruim, é verdade. Ela só prejudica. Por quê? Porque uma coisa, por exemplo, vamos supor, eu sou sua amiga. Eu chego para você e falo assim, que eu encontrei uma amiga em comum. Eu encontrei, sei lá, a Aninha. Ela estava tão linda, tão maravilhosa. Eu estou simplesmente comunicando um fato. Eu a vi e eu a vi bonita, bem vestida, bem arrumada, etc. Mas, em geral, né, a gente diz assim, ela estava bonita, sim, ela estava bem vestida, mas... E aí, tudo que vem depois do mais é o que a gente presta atenção, infelizmente. A gente esquece que ela estava linda, maravilhosa, mas a gente vai dar atenção para o que vem depois. Mas ela estava esquisita, ela estava estranha, enfim, né? E aí as pessoas falam, como assim estranha? Aí imagina que você só falou a sua impressão. Né? A minha impressão é de que ela estava estranha. Como assim? Aí eu vou traduzir a minha impressão, que não necessariamente corresponde ao porquê que ela estava estranha. Eu posso dizer, eu acho que ela estava estranha porque ela ainda não tinha almoçado, ou porque ela perdeu o namorado, ou porque ela bateu o carro, enfim, eu posso inventar. Então, muitas vezes, a pessoa que fofoca, ela inventa, ela preenche lacunas. Então, quando as pessoas querem saber mais detalhes e ela não tem, né, ela dificilmente fala, não sei. Ela vai colocar coisas no meio. E isso é que é o problema. É uma coisa que cresce, né? Exatamente. É um meio que cresce. Sim, assim, cada um tem uma coisa. Aí você já não gosta da Aninha. Né? Você já não é muito amiga da Aninha. Aí, mas eu já percebi, já fez isso antes. Né? Exato. Aí você vai... Quando chega, em alguém vai chegar uma história que nem aconteceu. Aninha, às vezes não enxergou você, não falou oi porque não te viu. E o que eu acho mais curioso, e as pessoas têm falado sobre isso, é quando alguém vai fazer uma fofoca sobre alguém que você gosta, essa pessoa não pode ter ali um terreno fértil.
a gente não pode deixar, mesmo que você não compactue, não participe, a gente não devia estar ali, na verdade. Exatamente. Né? A gente não tem que nem participar, né? Porque é o que eu falei, uma coisa é você comunicar um fato. Ah, eu vi a Aninha no cinema ontem, ponto. Isso é um fato. Ela estava no cinema ontem, na sessão X, no filme Y. Isso é um fato. Agora, dificilmente a gente comunica o fato. A gente emite uma opinião sobre o fato, né? Nossa, o que ela estava fazendo naquela sessão tão tarde? Ai, mas tinha uma pessoa com ela que eu não sei quem é. Normalmente, as pessoas costumam identificar quem são esses fofoqueiros. Sim. É fácil de identificar Sim. quem são esses fofoqueiros. Agora, minha pergunta, por que os fofoqueiros nunca estão sozinhos? Se eles comprometem tanto, né? Porque dão muita opinião. Se faz fofoca de A, faz fofoca de você também. Exatamente. Né? Por que eles nunca estão sozinhos? Por que eles têm tantos amigos? É o interesse por aquele papo que não te leva a lugar nenhum? Não, na verdade, não é o interesse pelo papo que não leva a lugar nenhum. Ao contrário, é para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Saber o que está acontecendo, mesmo que seja cheio de opinião da pessoa. Exatamente. Né? Nós gostamos de saber o que está acontecendo. Por exemplo, no trânsito. Você está dirigindo uma avenida, do lado de lá da avenida houve um acidente, o lado de cá para. Todo mundo Porque todo mundo quer olhar. Demais. E aí, se você entrevistar cada uma dessas pessoas, cada uma vai dar uma versão diferente daquilo que ela está vendo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu fiz um experimento, eu e meus colegas, nós fomos no Viaduto do Chá e nós simplesmente paramos no Viaduto do Chá e começamos a apontar para baixo. Só isso. Para ver as opiniões. Você não tem ideia. Tinha gente que estava chorando porque alguém morreu lá embaixo, porque a pessoa se jogou, porque... Enfim, cada pessoa falava alguma coisa. O que aconteceu? Alguém morreu? Ai, foi um acidente? Foi não sei o quê? Para você ver como é a mente das pessoas. Né? Quando elas veem um fato, elas têm uma tendência a imaginar o que é. Por que aquilo aconteceu? Por que aquilo está acontecendo? Então, o ser humano tem essa característica. Então, os fofoqueiros, eles se aproveitam disso para quê? Para se tornarem populares, para estarem presentes em todos os lugares, porque todo mundo quer ser amigo do fofoqueiro, pensando que ele nunca vai falar mal. Então, se eu sou amiga do fofoqueiro, ele não vai falar mal de mim. Mentira! Ele vai falar mal de você quando você não estiver por perto, provavelmente. Se você fizer alguma coisa ou se ele desconfiar de alguma coisa, ele vai falar de você sim, né? Então, é importante quando você relata um fato para alguém, você precisa saber para quem você está dizendo, por que você está dizendo o fato para a pessoa, e se essa pessoa realmente é confiável. Porque, às vezes, no momento em que você está triste, que você está cabisbaixo, que você está sofrendo com algum problema, a pessoa chega, ai, tá tudo bem, deixa eu te ajudar, o que foi? Pega na sua mão, te abraça, você chora e você desabafa. E, às vezes, um mero desabafo pode gerar problemas e mais problemas. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais, como uma fofoca pode prejudicar a vida de uma pessoa. Como você falar mal. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, se você não gosta de uma mulher, ou se você está afim do homem que está com a mulher, eu não digo todas as mulheres fazem isso, mas muitas mulheres, por exemplo, começam a denegrir a imagem da mulher para o homem se afastar. Então, elas fazem fofoca para ela, falando mal dele, e elas fazem fofoca da mulher para ele, para os dois se afastarem. E eu já vi muitos relacionamentos acabarem por conta disso. A internet potencializa, então. Sim, a internet potencializa, porque as pessoas têm a falsa ideia que não dá problema nenhum. Não vai acontecer nada. Eu crio um perfil fake lá qualquer, eu falo o que eu quiser e tá tudo certo. Você falou do pessoal que, claro, trabalha profissionalmente, principalmente com notícia de celebridade, que eles acabam sendo chamados como fofoqueiros, mas são os profissionais, né? Quem trabalha aí nesse meio. Mas, hoje, ter um perfil na rede social, se ele tem visibilidade, às vezes ali por trás não tem um profissional, não tem um jornalista, não é alguém que tem responsabilidade sobre o que está falando. Isso gera um impacto.
assim, muito grande. A gente vê, sim. às vezes é uma coisa que surgiu do absoluto nada. E ganha uma proporção, vira uma história real, só que não aconteceu. Exatamente. Isso mexe com a saúde mental das pessoas e pode até levar à morte, né? Sim, não só você matar alguém, como você cometer o suicídio, porque muitas vezes a coisa é tão pesada, é tão horrível, que você prefere acabar com a sua vida. Como que você freia aquilo, né? Acho que os sentimentos que talvez da injustiça, mas isso não aconteceu. Sim. E como é que você, que é um grãozinho de areia, bate de frente com aquele mar de gente falando que você fez algo que você não fez? Isso é muito complicado. Então a internet, quando usada dessa maneira ruim, é muito prejudicial e traz a fofoca aí potencializando isso. Sim, e a gente não precisa. Tem até um exemplo, né, da escola de base, aqui em São Paulo, que disseram que havia ali, que os donos da escola estavam molestando as crianças sexualmente. Isso foi uma mentira, nunca aconteceu. Só que as pessoas levaram tão a sério aquilo e realmente você vê uma criança sendo molestada, ninguém viu, porque não aconteceu. Mas da forma como a coisa cresceu e todo mundo falou, todo mundo tinha certeza absoluta que os dois eram pedófilos. E foram lá e destruíram a escolinha deles, que eles levaram tanto tempo para montar, que era o sonho da vida deles, destruíram a imagem deles, e por pouco eles não morreram linchados também. E veja, foi comprovado que era tudo mentira. Assim como acontece com eles, acontece com muita gente por aí que a gente nem fica sabendo. Por isso que é bom a gente separar os fofoqueiros profissionais, porque é como o próprio Nelson Rubens, que é um dos grandes fofoqueiros do Brasil, ele diz, a gente precisa verificar a fonte. Tá? De onde está vindo a notícia? Por que essa notícia está circulando? É verdade? É mentira? Então a fofoca, na verdade, não é fofoca, ele está relatando o que está acontecendo. E a gente fala que é fofoca. Mas, na verdade, a fofoca vai muito além disso, Porque você denigra. Por exemplo, se eu tenho raiva de você... É isso que eu queria perguntar. Outros sentimentos estão envolvidos nisso. Inveja, ciúme, uma raiva que você já tem ali. Às vezes não é da pessoa, mas da situação em que a pessoa se encontra. Por que ela está lá e não eu? Então, exato. Muito como inveja também. Sim. Tudo isso pode Tudo isso colabora. Então, por exemplo, se eu tenho inveja de você... existe uma diferença entre inveja e admiração. Então, se eu te admiro, eu quero ser como você. Então, eu vou pensar, vou perguntar para você, como é que você chegou onde você chegou? Eu vou tentar aprender o que você aprendeu para ser como você. Então, eu te admiro, né? Agora, a inveja é o contrário, Ai, ela é melhor do que eu, então eu vou destruí-la. E você quer coisa melhor do que destruir a pessoa falando mal dela? De repente, as pessoas não checam. De repente, a pessoa escuta, sério? Sério que a Denise é isso? Meu Deus! Aí ela já vai falar para uma outra um pouco mais ainda do que ela ouviu e assim vai. Daqui a pouco está todo mundo te odiando. Por coisas que você nunca fez. Então, o invejoso, ele destrói, ele quer destruir, derrubar a pessoa que ele inveja. Para quê? Para ele se sentir superior. Então, quando ele vê a pessoa que ele inveja lá embaixo, destruída, eu sou demais. Mas isso por quê? Porque essa pessoa, ela está, digamos, ao invés dela pensar, poxa, eu admiro, eu quero ser como a pessoa. Então, vou aprender. Ela não quer crescer, ela quer destruir. Exatamente, porque é confortável ela estar onde ela está e não precisa ter trabalho para crescer, para melhorar, para aprender, para fazer nada. É fácil. Você destruir alguém. Agora, você se construir, você evoluir, você crescer, é difícil. Então, é mais fácil destruir. Agora, você falou da questão da admiração, que é diferente, Então, que a pessoa pode querer se inspirar, querer saber. E você usou, numa outra fala, a questão da vulnerabilidade. De repente, você não está bem, vai se abrir com alguém... Às vezes é com o fofoqueiro, a fofoqueira, A pessoa que vai usar, vai se munir de armas contra você no momento ela vai usar. No momento que ela precisar usar, ela vai usar aquilo.
E queria saber se você concorda, muito tem se falado sobre como é que a gente identifica as pessoas que estão junto com a gente. Porque é fácil você ouvir e apoiar alguém que está numa situação pior que a tua, inferior à tua, né? Então você se sente melhor do que aquela pessoa, você tem mais dinheiro, você tem um status, tá num lugar e fala, não, vou te ouvir, vai ficar tudo bem. E quando a pessoa cresce, quando ela é promovida, quando ela ganha uma oferta, tá mais do nosso lado quem vibra com a gente pela conquista, né? Ela tá melhor do que você, mas você tá feliz porque a conquista dela é tua conquista também. Claro. Se alegrar pela conquista do outro. Exato. Isso é raro hoje em dia, né? A grande maioria das pessoas sente inveja. Então, você dizer que você tem um amigo de verdade é aquele que vibra com você. Você foi promovida, uau, vamos fazer uma festa, vamos comemorar, vamos brindar a esse momento. Ou seja, uma pessoa que valoriza o teu crescimento. Isso é ser amigo, isso é ser uma pessoa confiável. E aí você tinha falado, perdão, você tinha falado, mas como a gente se blinda, né? Porque às vezes a gente está tão mal que qualquer pessoa que se aproximar e fizer um cafuné, a gente já abre o coração. Tudo. Exato, não conte. Então, procure, quando você está muito mal, ou você vai atrás desses verdadeiros amigos que comemoram as suas vitórias e que te apoiam nas suas derrotas, né? Porque nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde. Vamos lá, vamos Exatamente, levantar, vamos lá. Né? Como eu já vi amigos nossos que de repente perderam o emprego, estavam com dificuldade, os amigos se juntam, fazem vaquinha, fazem mercado, ou seja, dentro da possibilidade de cada um, as pessoas colaboram para ela crescer, voltar ao patamar em que ela estava. Então, você pode plantar, né? Por exemplo, eu estou conhecendo uma pessoa, será que ela é confiável, será que ela não é? Planta uma fofoquinha básica, simples, e observa o que acontece, né? Então, faz lá, comenta sobre alguém, né? Tipo, nossa, fulana, sei lá, ela é tão bonita, mas ela anda se vestindo muito mal, né? De repente você viu ela mal vestida lá, estava em casa, né? Ela anda se vestindo muito mal, ponto. Vamos ver como é que essa notícia vai correr. Olga falou da moça que estava mal vestida. Vai chegar, essa informação chega, né? Exatamente. Bora chegar, você já sabe que não dá. Porque falou mal. Porque falou mal. A fofoca, ela tá muito baseada no falar mal. Não necessariamente falar bem. O pessoal tem falado da fofoca do bem, né? Então, fazer comentários bons a respeito. Esses comentários bons costumam não ir pra frente. Não vão, não vão. Vai falar, Denise rasgou elogios pra doutora Olga. Esse papo não vai pra frente. O pessoal quer que fale mal. Exatamente, exatamente. Você se deixa atrair pelo mal, por aquilo que foi dito de ruim, né? E aí você presta mais atenção, porque assim, vamos supor que eu sou uma invejosa. Se você faz um elogio de alguém para mim, eu vou ficar com inveja, vou ficar com raiva. Eu não vou levar o elogio adiante. Se eu sou uma pessoa que tem raiva, que tem inveja, que não consegue, não quer sair do lugar. Eu nunca vou passar isso adiante. Vamos lá, agora eu quero saber que muita gente chega para sessões aí, vai fazer a psicoterapia e vai tratar isso também, né? Às vezes está num ambiente de muita fofoca e estar no lugar é muito comprometedor. Por mais que você não fale uma palavra, você estar num lugar onde a conversa está rolando, você tá junto, você tá ali. Né? Hoje tem câmera por todo lugar. Sim. Você tava lá. Como é que a gente se posiciona nesse momento? Você não quer participar. Você quer que a fofoca não se crie com você. Então, você não é terreno fértil para fofoca. E a gente sabe que tem pessoas que não são terreno fértil. E a história não chega para essas pessoas. O caminho é feito um outro caminho. O fofoqueiro sabe como trabalhar isso. Sim. Como é que a gente se posiciona? Sai do lugar, verbaliza que, olha, eu não quero essa conversa, fulano é meu amigo, tô saindo porque eu não quero escutar. Falo pra pessoa que é o assunto, olha, escutei o pessoal falando mal de você. Ou comentou ali com maldade determinada situação. Como é que se age nessas circunstâncias? Bom, em primeiro lugar, se alguém está falando mal pra mim, de alguém que eu admiro, que eu gosto, eu vou cortar. Então, a primeira coisa que a gente faz, se a gente conhece a pessoa,
Se a gente sabe do valor da pessoa e alguém está criticando de forma ruim, não é uma crítica construtiva, o que a gente faz? A gente para ali, vamos mudar de assunto, não estou gostando dessa conversa, não tem nada a ver. Elogia. Sempre que você ouve alguém criticando alguém, elogia a pessoa, o assunto morre ali. Porque ela fala assim, essa daí não vai levar adiante. Se ela está elogiando. E outra, eu tenho um exemplo pessoal, eu morava num prédio onde tinha uma moça que ela ficava na portaria o dia inteiro, uma moradora. Você entrava no prédio, ela pegava no seu braço, oi, Olga, sabe, menina? Aí começava, porque fulano do 21, não sei o quê. Ela contava toda a história de todo mundo no prédio. Aí ela virava para mim e falava assim, e você, tudo bem, tudo ótimo? Eu nunca falava nada. Ai, dá licença que eu tô ocupada. Porque senão a próxima pessoa que entra, ela conta a sua queixa. Exatamente, ela vai querer falar de mim. E eu me lembro que uma vez, nós somos humanos e às vezes a gente chora, às vezes a gente tem problema. E eu não dormi aquela noite, acordei com olheiras. Ela olhou minhas olheiras. Olga, o que está acontecendo? Eu falei, como assim, o que está acontecendo? Você está com uma olheira enorme. Eu falei, ai, menina, você não sabe. Eu fiquei assistindo série quando eu vi estava amanhecendo o dia. Ponto. Eu não vou contar a verdade para ela. Dá pau. Então, o que nós temos que fazer se nós sabemos que uma pessoa é fofoqueira, a gente não tem que alimentá-la com informações. Nunca. Às vezes, uma mentirinha como essa é menos ruim do que você falar a verdade e daqui a pouco, sei lá o que estariam falando no prédio sobre mim, né? Porque a história vai ser aumentada, você pode ter certeza. Exatamente. Ela me falou isso, mas estava muito mal. Olheiras eram enormes. Tinha mais coisa, não era só isso. Exatamente. Não é? Exatamente. E a pessoa também vai colocar a opinião dela. Agora, doutora. Sim. Num relacionamento amoroso, também é complicado. Como é que você namora, casa, a pessoa fofoqueira, né? Se coloca o casal em situação complicada, porque, afinal, você tá ali com a pessoa, né? Você participa daquilo. Sim, sim. Bom, primeiro que a gente tem que pensar muito bem, né? Com quem a gente vai casar. E se realmente vale a pena se casar com uma pessoa que sai fazendo fofoca de tudo e de todos. Porque em algum momento, essa pessoa fofoqueira, ela vai ser prejudicada. Porque nem todo mundo aceita de bom grado uma fofoca, porque há pessoas que são violentas, há pessoas que podem ir às vias de fato, né? Há pessoas que podem tentar te prejudicar o fofoqueiro de mil maneiras. Então, você tem que pensar em tudo isso antes de se casar com uma pessoa fofoqueira. Agora, se você é apaixonada pela pessoa fofoqueira, então entenda que em algum momento você vai ser prejudicado também. Né? Porque o fofoqueiro, quanto mais ele fala, mais ele quer falar. Quanto mais notícia ele tem, mais coisa ele quer falar. Então, chega um momento que ele perde um pouco o senso do real e ele começa a inventar coisas. Né? Ele começa a criar coisas da cabeça dele e aí ele acaba falando coisas que realmente podem prejudicar o outro. A gente vê muito isso no trabalho. Às vezes um colega de trabalho invejoso, que você teve uma promoção, ou que o teu chefe te elogiou o teu colega, você implica com ele porque ele esqueceu de pôr uma vírgula no documento, ou porque ele não pôs um acento numa palavra. Você fica procurando, né, todos os erros e defeitos dele e faz questão de correr para o chefe e contar. Ao invés de ajudar e corrigir, né? Dar aquele toque para o amigo, aqui tem um erro. Corrige aí para a coisa não aumentar, né? Exatamente. Não, é para destruir mesmo. Exatamente, para destruir, porque você quer que o chefe só olhe para você. Por sorte, eu sempre imagino que os gestores também saibam quem são essas pessoas. Nem sempre. Nem sempre. Né? Porque o bom fofoqueiro, ele é muito ardiloso. Né? Ele sabe. Não fica tão claro. Pode não ficar tão claro, então. Não, principalmente não. para a liderança. Exatamente, pode não ficar muito claro. Porque ele age na surdina. Então, o bom fofoqueiro, ele está ali observando o tempo todo. E está ali anotando. E aí, se ele quer prejudicar o colega, o que ele faz? Ele vai usar isso como arma no momento certo, da maneira certa, para beneficiá-lo. Então, ele não vai sair falando, não é como a dona Mariazinha, né, que sai falando da vida de todo mundo. Não, ele vai construir. Construindo, exatamente. Aí já leva a história pronta.
sempre complicado, né? Por isso que terapia é bom para todo mundo. Exatamente. Né? As pessoas deveriam fazer terapia, porque sabe qual é o fim de um fofoqueiro? Você falou, num princípio ele anda com muita gente, mas aos poucos as pessoas vão se afastando. Então ele fica sozinho, ele não tem mais com quem andar, ninguém confia nele, né? Porque em algum momento ele vai falar mal de todo mundo. Então essa pessoa acaba ficando isolada, ela acaba perdendo oportunidades de trabalho, porque às vezes, né, a forma como ela prejudica o colega, existem provas para mostrar que é essa pessoa que está prejudicando, o fofoqueiro que está prejudicando. Então, no final das contas, ele sempre sai lesado, acaba mal. Então, procurar um psicólogo, né, para poder entender que muitas vezes você quer fofocar para se sentir parte de um grupo, para você ser notado, para as pessoas gostarem de você. Só que quando você entra por esse caminho, né, no primeiro momento parece que todo mundo te adora, mas daqui a pouco você vai ficar solitário. Tem outras maneiras de fazer parte dos grupos, né, de fazer isso da maneira adequada. Eu vou deixar os contatos da doutora e é sempre muito fácil encontrá-la com o nome dela. No Instagram, @Olga Tessari, no Facebook, Olga Tessari também. Tem o telefone e o WhatsApp que é 11 99772 9692. O outro telefone é 11 3275 3066 e o site é olgatessari.com. No seu site ainda tem aqueles textos com os temas? Tem muito conteúdo lá, né? Nossa, meu site já passou de 1000 páginas, faz tempo. Eu já visitei muito teu site. Ainda bem que o material continua lá, porque é um material precioso. Dá para ler, assim, de tudo no site da doutora. E tem vídeos também, tanto no site como no YouTube. Olga Tessari no YouTube. Olga Tessari no YouTube também. Com o nome da doutora, você encontra ela aí nas redes sociais, nas plataformas. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Tenha Sempre muito viu? bom. Muito Sempre bom muito bom. com você. Obrigada. Obrigada. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, os cuidados diários com a pele do rosto. E eu tô te esperando. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar dos cuidados que a gente deve ter diariamente com a pele do nosso rosto. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Nesse bloco eu tenho o prazer de receber a médica dermatologista a doutora Renata Castilho. Doutora, obrigada por ter vindo, é muito bom te receber aqui. Eu que te agradeço, é sempre uma delícia esse nosso bate-papo. Ó, e cuidar da pele do rosto é algo que a gente sabe que tem que fazer. Quando a gente não cuida, não faz a lição de casa certinho, a gente sofre consequências. Sim. E o que não exclui a necessidade de uma visita periódica ao dermatologista, né? Então, principalmente acho que nas principais mudanças de temperatura, né? Isso, exatamente. Então, eu tenho relatos assim de paciente, Denise, que hoje, como a gente tem muita informação, né, na internet e tudo mais, muitas vezes o paciente que só quer um acompanhamento, uma rotina, acha que isso não é necessário, né? E muitas vezes busca informação na internet e tudo mais, e tem muitas informações boas, mas também tem muitas informações que são confusas. Então, muitas vezes o paciente chega e leva para mim foto dos produtos que ele usa, ou às vezes até leva na bolsa, e às vezes tem assim uma lista, uma coisa enorme de produtos bons, mas está fazendo uma bagunça, está usando de forma inadequada. Então, eu tenho pacientes mesmo que muitas vezes eu só ajustei ali a rotina e aí quando volta para o retorno fala, doutora, mas assim, a minha pele mudou, eu só mudei o jeitinho de usar, a forma de aplicação, o horário e a minha pele mudou. Então, assim, é muito importante fazer essa consulta, até porque é um investimento em produto. Então, já que você vai investir, que seja em produtos específicos para o seu tipo de pele, né? A gente erra na quantidade também, né? Sim. Produto que é só para a área dos olhos. A gente costuma passar mais do que precisa. Isso, exatamente. A gente erra na quantidade, às vezes a gente esquece de passar no pescoço, no colo. Então, essa consulta com o dermatologista é justamente para alinhar tudo e muitas vezes está faltando um produtinho,
né? Então, hoje mesmo eu atendi, antes de vir para cá, uma paciente que ela tinha uma rotina muito completa, assim, produtos excelentes, só que ela tinha algumas manchinhas e não tinha nenhum produto voltado para isso. Ela tinha produtos maravilhosos que ela trouxe do Japão, inclusive muito bons, mas não tinha nenhum voltado para mancha. O clareador, por exemplo. Exatamente. Então, a gente só ajustou um pouquinho ali os horários, ajustou o clareador, colocou uma maquiagenzinha junto com o protetor dela, né? E aí já tá certinho, acho que no retorno a gente já vai ver uma pele melhor. Legal. Então, fazer esse ajuste otimiza aquilo que a gente já tem, né? Sim, faz com que a gente use melhor os nossos produtos. E, claro, se precisar mudar, termina esses primeiro, que acho que é o grande pânico, né? Isso. Termina os que tem primeiro, que dá pra usar, e aí depois compra, faz o investimento nos outros que são mais adequados, que a dermato vai passar. Exato. Essa, você falou o grande pânico, eu achei engraçado, porque é realmente um pânico, né? Tem paciente que fala, doutora, eu, né, comprei, paguei caro, e aí eu tinha medo de vir e você... Eu sempre pergunto o que o paciente está usando e tento adequar, porque geralmente são produtos bons. Muitas vezes, sim, eu tenho que suspender, porque às vezes não tem indicação nenhuma para aquele tipo de pele, então eu falo, olha, a gente deixa para um segundo momento e tudo mais. Mas eu tento sempre adaptar o que o paciente já tem, né? Ou mesmo, olha, tem um sabonetinho um pouco melhor, mas vamos terminar esse. A gente, né, em princípio, coloca um outro hidratante junto e dá certo. Até esses tempos teve até uma cantora famosa que falou, gente, vocês têm pele oleosa, entra lá na farmácia e pega qualquer um, é tudo igual. E eu acho que ela falou isso de forma genuína, acreditando que isso seja verdade, só que não é, né, Dê? Porque, por exemplo, mesmo dentro de uma pele oleosa, existem as diferenças. Então, tem uma pele oleosa sensível, tem uma pele oleosa acneica, tem uma pele oleosa que também tem mancha, tem o ambiente que você está exposta, o seu ambiente de trabalho, se você trabalha ao ar livre ou não. Então, isso não é real, né? Mas eu acredito que ela falou de forma genuína, mas assim, isso, e as pessoas elogiando nos comentários, Fez um olha, grande desserviço. Fez. Ai, meu né? Deus. E as pessoas, ai, que bom, porque eu estava investindo meu dinheiro. Então, claro, tirar a oleosidade, se você passar um detergente, vai tirar, mas e aí? Detergente não é pra passar no rosto, né? Exato. Assim, pensar que então não é pra falar. Isso é minha grande crítica com a influência das redes sociais. É isso, às vezes, né? Tá lá, Sim. fala e você não tem o respaldo de um Isso. profissional. Acaba mais atrapalhando do que colaborando para as pessoas Esse cuidarem. post mesmo eu nem tinha visto, mas aí algumas pessoas me Te marcaram, porque me mandaram. A gente e vê falaram, uma coisa e aí, assim, a é gente já verdade manda. que qualquer... Eu falei, não, gente, né? Por isso que existem tantos estudos, tantas pesquisas, vocês sentem, vocês E tem percebem. que a gente se adapta melhor, né? Porque quando a gente Exatamente. passa em consulta, e eu acho incrível passar em consulta com dermatologista, vocês presenteiam a gente com uma série de amostras. Sim. Porque vocês ganham essas amostras e elas servem justamente para que a gente possa usar e ver se aquilo combina com a gente. Isso. Me adaptei bem, não gostei dos dois, mas foi melhor esse daqui. E aí a gente faz uma escolha, uma compra mais acertada. Exato. Se tem até o nosso próprio gosto, não tem uma coisa que é bom pra todo mundo. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma maquiagem, né, que trabalha, muitas vezes não precisa de um produto diferente, que se passar um mais grossinho pode craquelar antes. Então, são muitos detalhes que fazem toda a diferença na hora de escolher os produtos, né? E aí, se você passa e não se adapta, coça um pouquinho ou, né, achou que repuxou, você fala, não deu certo e para de usar. Então, isso é uma coisa que eu observo muito, por exemplo, com ácidos. O paciente chega em consulta e fala, doutora, eu tenho alergia a ácido, eu não posso usar. Aí eu pergunto, como é que você estava usando? Aí eu vou ver primeiro a quantidade, segundo, não fez o período de adaptação ali ao ácido, né, até a pele começar a aceitar melhor. Terceiro, não estava usando junto com hidratante, que aumenta muito a tolerância da pele. Quando a gente ajusta isso, o paciente vê que não era alergia coisa nenhuma, que era realmente o modo de usar dele que estava inadequado, e aí consegue utilizar e ter os benefícios do ácido. Muito legal. E essa informação é preciosa, né? Tem motivo para você usar o hidratante antes do ácido. Sim. É para a pele tolerar melhor. E Exatamente. a quantidade que vocês insistem em explicar pra gente a quantidade, mas quando a gente aperta a bisnaguinha, sai muito, aí a gente não quer descartar de passe e acaba também fazendo um desfavor pra nossa pele, né? Isso, exatamente. E o protetor solar o contrário, né, dele? Aí passa menos, né? Aí passa menos. Não dá pra entender. Exato, porque realmente a quantidade adequada é muito grande, né?
Mas é o que eu falo para os pacientes, eu falo, olha, para ele entregar aquilo que está escrito ali no rótulo, né, fator 70, fator 60, eles testaram com bastante produto, né, para entregar esse fator de proteção solar. Então, se você passa menos, ele já está entregando menos, né, por isso que muitas vezes a gente acaba indicando ali um protetor com fator de proteção mais alto, porque se a gente passa um pouco menos, isso já cai. Né? Então, pelo menos se você aplicou um protetor com fator de proteção pelo menos 60, se aplicou um pouquinho menos, a gente sabe que não vai entregar isso, mas não caiu tanto, né? Então, por isso que a gente acaba indicando proteção mais alta também. E a vitamina C, doutora, é de difícil adaptação para a pele brasileira? Assim, eu sei que as dermatos recomendam e a gente tenta encontrar aquela que a gente se adapta melhor, mas não é só uma queixa minha, eu já ouvi outras mulheres reclamando que não conseguem usar. E aí o motivo é variado, né? Ou dá um pouquinho de acne, ou a pele não fica tão bacana. Isso acho muito interessante você falar, Dê, porque assim, tem pacientes que chegam também desesperadas em busca de uma vitamina C. E eu falo, né, ela é um poderoso antioxidante, mas ela não é um item indispensável na rotina de cuidados com a pele, né? Então, hoje a gente tem sim vitamina C que se adapta um pouco mais. Então, tem algumas que tem, por exemplo, silimarina na formulação, que é como se fosse um absorvente ali da oleosidade, né? Tem algumas que tem ácido salicílico. Então, por isso é legal também essa conversa com o dermatologista e, de repente, testar antes de investir ali na vitamina C, porque a gente sabe que é um produto um pouco mais caro. Então, se você compra e não consegue usar, mas existem outras opções de antioxidante, inclusive a niacinamida, né, resveratrol. Então, tem algumas coisas. E se, contudo, não conseguir utilizar, tem opções de antioxidante oral e, assim, o básico funciona. Então, não deu certo, não adaptei. Limpeza, hidratação e proteção solar é o que mais vai fazer bem para a tua pele. Não adianta você usar a melhor vitamina C se você usa pouquinho protetor solar, se à noite você não tira direito a sua maquiagem, então a tua pele vai envelhecer, vai ficar, né, vai ter uma obstrução de poro. Então o mais importante é a rotina mesmo, né, e usar os produtos certinho com regularidade. Isso que vai fazer diferença a longo prazo. Você falou da maquiagem, vou pegar daí. A maquiagem não sai, toda a maquiagem do rosto, ela não sai só no banho. Mesmo usando o produto adequado, às vezes, dependendo do produto que é utilizado, né? A gente tem aí alguns produtos que são muito resistentes à água. Até ele vai se desfazendo, mas fica manchado ainda na pele. Você vê que tem produto. Para quem usa muita maquiagem, pode ser necessário fazer outros passos de limpeza e não só essa do sabonete? Ah, com certeza. Eu já, na verdade, para toda paciente, principalmente mulher, né, que a gente sempre usa... Maquia, né? A gente maquia, ou pelo menos um protetor com cor, eu sempre indico a dupla limpeza. Né? Então, isso já é paciente minha já sabe que tem que fazer dupla limpeza à noite. Porque o que acontece? A gente vem de uma cultura de lavar o rosto. Né? Pegar o sabonetinho, pôr ali na mão, fazer a espuminha e lavar o rosto. Isso você está tirando um pouco da maquiagem, você não está limpando a sua pele. Né? Então, eu gosto muito de indicar cleansing oil. Né? Às vezes a gente fala essa palavra, o paciente fala, ai meu Deus, mas olha, eu já tenho a pele oleosa. E é o contrário, porque quando você limpa a sua pele profundamente, né, você desobstrui os poros, você entrega uma pele melhor. Então, o primeiro passo à noite, eu gosto muito de indicar o cleansing oil, ele já vem derretendo todo esse rebocão que a gente passa, né? O rímel, o batom já derrete tudo. E aí depois que saiu tudo, que tá tudo certinho, sem maquiagem, aí sim vem com o sabonetinho e lava o rosto, né? Porque a pele limpinha, né? Bem limpa, ela vai absorver melhor os próximos passos, ela fica mais bonita, mais luminosa, então isso é fundamental. Então você pode fazer esses passos sem algodão, usando esses produtos para derreter Sim. E aí lavar com a água mesmo e depois lavar com o sabonete apropriado. E pode ser necessário, e também acho que de gosto, da pessoa usar para derreter essa maquiagem com algodão? Na verdade, eu não costumo indicar muito algodão. Porque tá? é um passo que às vezes atrapalha, né? Algodão eu particularmente não costumo indicar, porque tem paciente que a pele sensibiliza um pouquinho com o atrito do algodão, né? Então, paciente que às vezes tem um melasma, tem uma rosácea. Então, no geral, por exemplo, eu falo, vamos colocar um cleansing oil à noite? Ah, doutora, mas eu tô com uma água micelar cheia. Eu falo, então, vamos usar essa água micelar. Como que eu costumo indicar? Coloca a água micelar
sem algodão e vai derretendo ali a maquiagem com a água micelar, só tomar cuidado com os olhos, né? E vai tirando, depois que tirou tudo, lava com sabonetinho. Se for uma pele extremamente oleosa, ainda pode usar um tônico, mas aí a limpeza já foi feita, né? Hoje eles falam que a água micelar pode ficar na pele, pode ser usada com algodãozinho, mas os estudos mostram que o ideal é realmente ser removida. E a minha preferência é remover. Porque fica esquisito na pele, pra assim, mim. do que eu já estudei, as micelas não são substâncias que devem ficar, que devem ser utilizadas para limpeza. Então eu sempre indico dessa forma. Tira. Legal. Faz o último passinho aí com a água mesmo. Exato, exatamente. Já sai tudo. E aí, à noite hidrata. Hidrata sempre. À noite eu costumo indicar muito a hidratação sempre, né? Aí um creminho para a área de olhos e aí um tratamento específico. Então, um ácido se precisar. Um ácidozinho, né? Um tratamento ali a partir dos 30, sempre um creminho anti-aging, algum ácido, ou mais voltado para mancha, ou mais voltado para poros. Aí de acordo com cada necessidade. Para acne, se for o caso, né? Aí você vai adequando os tratamentos mais individualizados. Legal. Exato. Perguntinha do público. Vamos colocar na tela? As Vamos perguntas lá. chegam através do nosso WhatsApp. A primeira pergunta é da Solange, de Salvador, na Bahia. Boa tarde, tenho 67 anos e a pele oleosa. O que você acha do uso do ácido mandélico à noite? Obrigada, Solange. Oi, Solange, tudo bem? Eu gosto muito do ácido mandélico. O ácido mandélico é muito bom também para a questão de manchinhas, né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de pele oleosa, às vezes o paciente aposta tudo em um produto específico. Então tem que ver se toda a rotina está adequada. Com 67 anos já não é comum que a pele esteja oleosa, né? Então, muito provavelmente o clima do local favorece, mas tem que ver se essa limpeza tá certinha, como a gente acabou de falar, né? A dupla limpeza, então tá removendo todo o produto ali que utilizou durante o dia, maquiagem. Será que a maquiagem ou o protetor que tá usando também é adequado? Então, o ácido mandélico é bacana, tem outros produtos que ajudam mais ainda com a questão da oleosidade. Então, o ácido salicílico é bem interessante, ácido glicólico ajuda a controlar também ali a oleosidade, mas o mandélico é uma opção. Mas aí teríamos que ver a rotina, né? Então, muitas vezes o hidratante está um pouco pesado ou o protetor solar tem uma cosmética, né? Um sensorial mais pesado, mais oleoso, então teria que ajustar isso. Vou aproveitar o gancho da Solange, que mora em Salvador, na Bahia, lugar que é sempre quente. Sim. E ela falou da utilização, então, desse ácido mandélico. Tudo que é ácido, a gente já fica... Só o hialurônico, que a gente já entendeu que é outra finalidade. Isso. Né? Mas tudo que é ácido, será que não mancha? Tem que ter o cuidado de fazer uma boa limpeza ao acordar. É uma preocupação para se ter? Sim, tem pacientes que acabam se distraindo ali no uso do ácido e acaba sim manchando a pele, né? No geral, se você não está tomando sol, não precisa parar de usar, né? Mas, por exemplo, principalmente os derivados de vitamina A, os retinóis, né? Então, a tretinoína, ácido retinóico ou retinol, você tem que tomar um pouco de cuidado, porque eles são fotossensibilizantes. Então, se você estiver utilizando e não fizer uso do protetor solar de forma correta, então a quantidade ideal e não se expor, ele pode sim fazer manchas na pele. Eu já tive casos de paciente que descuidou ali com o uso de ácido retinóico e aí veio com a pele manchadinha. Então, se for o caso, de repente, se estiver de férias, alguma coisa, suspende nesse período. E para quem mora, pode utilizar, mas tem que tomar muito cuidado com a proteção solar do dia a dia, porque a pessoa está num lugar quente, né? Então, mesmo tirando esse ácido, que você então vai fazer essa limpeza, a pele pode ficar mais sensibilizada e favorece a mancha. Não é porque só a mancha porque saiu com ácido no rosto ali no sol, não. Isso. O tratamento deixa essa pele mais suscetível a manchar. Exatamente. Tá, então precisa proteger muito. Exatamente. Então, por isso que muitas vezes a gente suspende por um período. Tá de férias, suspende, né? não tá com aquele compromisso, não quer, melhor suspender. Exatamente. Outra dúvida que às vezes surge é se pode usar vitamina C, por exemplo, para ir para a praia. Isso é controverso até entre médicos. Na verdade, a vitamina C ela é um antioxidante, ela até ajudaria. Mas, dependendo da questão ali, do tipo, do veículo da vitamina C, ela pode oxidar de uma forma diferente e pode sim manchar a pele. Então, por via das dúvidas, de uma maneira geral, sem saber qual é a vitamina C que cada um está usando, eu falaria para não usar, né, nesse primeiro momento. Tem algumas que vão ser em creme, que não vai ter problema, mas como a gente não sabe, aqui como informação geral, falaria para usar um hidratante e protetor solar que está mais protegido. Tá? Mais uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, por
por favor. Perguntinha da Sônia de Maceió, Alagoas. Boa tarde, como faço para fechar os poros? Tenho poros abertos, principalmente no nariz. Obrigada, Sônia. É uma característica nossa, né? Sim, na verdade hoje essa questão de poros é uma queixa muito comum, né? Para fechar poros mesmo, para a gente conseguir fazer uma retração de poros, seriam mais com tratamentos em consultório, né? Então hoje a gente tem laser, tem alguns tratamentos que fazem um agulhamento ali, né? Que ajudam a fechar o poro. A pele que é mais oleosa dela tende a ter um poro um pouco mais dilatado, né? Então, os próprios ácidos que ajudam a controlar essa oleosidade vão fazer essa função também de dar uma contraidinha. Mas pele 100% sem poro, só aquela pele do filtro, né? Então, hoje com essa questão dos filtros do Instagram, também a gente olha, às vezes ou a gente olha a foto das pessoas e fala, meu Deus, a minha pele... E nem sempre isso é verdade, né? Então, tem que cuidar com essa questão da oleosidade ali, do excesso de oleosidade, já contrai um pouquinho. Mas para diminuir mesmo um pouquinho, só os tratamentos de consultório. Mais uma perguntinha, mais uma participação do público. Pergunta da Vanessa aqui de São Paulo. Gostaria de saber alguns cuidados para a pele negra. Vanessa, obrigada pela sua pergunta. Tem algum cuidado especial para a pele negra? Doutora, te deixo com essa pergunta enquanto me preparo para dar um recado. A pele negra, na verdade, ela é uma pele que ela mancha com um pouco mais de facilidade, né? Então, o cuidado principal seria com o uso do protetor solar mesmo. Então, às vezes a pessoa pensa ali que tem uma pele naturalmente mais protegida, o que é verdade, mas se descuidar, tem uma propensão maior a manchar. Então, o principal seria hidratar bastante, porque essa pele tende a aparentar um pouco mais ressecada, e aí caprichar na hidratação e fazer uso do protetor solar. Hoje a gente tem aí uma gama de protetores solares também para a pele negra, então isso acho que seria um cuidado bem interessante para a pele negra. Vou deixar os contatos da doutora, então, aí na tela. O Instagram, @doutorarenata.castilho, @doutorarenata.castilho, lá no Instagram. Tem também o telefone, que é 11 3341 8441. 3341 8441. Doutora, eu adoro te receber aqui, aprendo muito com você. Obrigada, Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, Dê. Volte sempre. Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.